Boa noite para você, bem-vindo ao JG que está começando agora. Vem ver aqui comigo os destaques de hoje. O governo do estado divulgou as recomendações para o funcionamento de bares e restaurantes que estão permitidos para voltar a funcionar a partir deste sábado. O estado também se prepara para o retorno das atividades esportivas. A retomada das academias, natação, tênis, esporte de luta e dança. E agora, nesses próximos dias, nós vamos editar as normas para as outras atividades. Última semana da campanha de vacinação contra o vírus H1N1 e ainda está longe de bater a meta de imunização dos grupos prioritários. A comemoração do Dia de São João em tempos de pandemia. A transmissão de missas pela internet e a igreja praticamente vazia. Aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que obriga a realização de testes para coronavírus em funcionários de empresas com mais de 20 trabalhadores. E veja também no segundo dia de sessão presencial na Assembleia Legislativa. Começar o JG com um novo projeto de lei que faz parte das medidas para conter a disseminação do novo coronavírus. Esse projeto é de autoria do deputado Doutor Iglesio e obriga as empresas com mais de 20 funcionários a realizarem testes para a Covid nos colaboradores. É uma tentativa de retomada das atividades econômicas, pelo menos aí com uma sensação de mais segurança. Seu Raimundo trabalha no maior ponto comercial de São Luís, a Rua Grande, e tem a difícil missão de atrair os consumidores para a loja. Mas em tempos de pandemia, o vendedor fica receoso e por isso ele toma uma série de cuidados. Estou fazendo álcool gel direto, o pessoal vai entrando aqui botando álcool direto, não pode andar sem tracinha a máscara também. A empresa que o seu Raimundo trabalha ofereceu o teste para os funcionários, mas isso não acontece em todo lugar. Por isso, a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou um projeto de lei que obriga as empresas a fazerem testes para detectar se os funcionários estão infectados pelo novo coronavírus. Quem eventualmente já tiver sido contaminado pelo coronavírus, pelo novo coronavírus, não vai precisar fazer exames adicionais, porque vai chegar no começo da atividade e mostrar que está imunizado. Quem não tiver imunização, histórico de imunização, vai fazer um teste ao chegar na empresa e aí só repetirá esse exame de Covid-19 caso apresente sintomas da doença no curso. Nas clínicas particulares, o teste rápido para detectar se a pessoa teve contato com o novo coronavírus ou não custa entre R$200 a R$300, o que equivale a 1/3 do salário de um trabalhador que recebe um salário mínimo por mês. Pelo projeto aprovado, as empresas devem oferecer gratuitamente o exame e a cada 15 dias. Os colaboradores que passarem pelo teste e o resultado seja o IgG positivo e IgM negativo vão ser liberados da testagem quinzenal. Isso porque, segundo o projeto, esses dois anticorpos indicam que a pessoa já possui um grau elevado de imunidade à doença. Os funcionários que testaram positivo vão ser afastados até que estejam recuperados. O projeto é válido para empresas que possuem acima de 20 funcionários e aguarda a sanção do governador do Maranhão, Flávio Dino. Quem frequenta a Rua Grande aprova a iniciativa. Muito importante, não só para quem trabalha, mas aquelas pessoas também que precisam, né? Tem muitas pessoas que precisam, né? E não tem condição de fazer, é difícil, né? E se tivesse, com certeza ajudaria muito. E quem nunca teve problemas com plano de saúde, não é verdade? A demora para a liberação para algum exame, consulta, pois presta atenção aqui nessa lei estadual que começou a valer hoje aqui no Maranhão. Agora as operadoras de planos de saúde vão ter 6 horas, no máximo, para responderem sobre os procedimentos requisitados pelos médicos para tratamento de pacientes com a Covid-19. O objetivo dessa medida é evitar atrasos aí que são bem comuns, a gente sabe como é a realidade na liberação de procedimentos, prejudicando, claro, a assistência de pessoas infectadas pelo coronavírus.
E a Assembleia Legislativa do Maranhão, mais uma vez, realizou uma sessão presencial. Essa já é a segunda desde a chegada da pandemia do novo coronavírus no estado. O presidente, o deputado estadual Otelino Neto, destacou como vai funcionar esse retorno, que é bem gradual, lá da Casa Legislativa. A sessão de hoje na Assembleia Legislativa foi movimentada. Começou com a posse da deputada estadual Valéria Macedo, do PDT, que agora vai para o terceiro mandato como parlamentar. Ela substituiu o ex-deputado Zé Gentil, que morreu por complicações causadas pelo novo coronavírus no último dia 15 de junho. Na ordem do dia, os parlamentares analisaram projetos de lei que obrigam os condomínios residenciais a comunicar aos órgãos de segurança eventual ocorrência ou indício de violência doméstica e aprovaram um projeto que proíbe a exigência por parte das operadoras de planos de saúde do cumprimento de carência aos usuários que cancelarem o contrato durante a pandemia do novo coronavírus e depois queiram retomar o serviço. O presidente da Casa, Otelino Neto, destacou na sessão de hoje todos os cuidados tomados para esse retorno às atividades presenciais. Nós estamos num processo de volta, processo gradual que iniciou no dia 8 de junho, com todos os cuidados sanitários necessários. Ontem começamos aquilo que é o principal do Poder Legislativo, que são as sessões presenciais. Já apreciamos alguns projetos, hoje outros projetos sendo apreciados também, e assim, de forma gradual, o Poder Legislativo do Maranhão vai voltando à sua rotina. O deputado também reforçou que, por enquanto, as visitas e agendas dos parlamentares estão proibidas. Que não estamos ainda recebendo visitantes na casa, nós temos o maior prazer em receber visitantes na Assembleia Legislativa. Mas neste momento é preciso ter ainda um certo isolamento social, então não estão liberadas as visitas. Por enquanto o funcionamento é interno, sem expediente externo, e assim que puder, que as autoridades de saúde já liberarem mais ou recomendarem nesse sentido, nós vamos abrir para que as pessoas possam voltar a vir à Assembleia Legislativa. Agora o intervalo, eu volto já para te mostrar as recomendações para o funcionamento de bares e restaurantes. O governo do estado divulgou agora há pouco aí essas recomendações. Eu volto já com essa e outras notícias. O nosso intervalo é bem rápido. Fica aqui comigo no JG. Estou de volta com a portaria do governo do estado que disciplina a abertura de bares e restaurantes a partir deste sábado já. Os estabelecimentos terão que seguir uma série de recomendações sanitárias, como o uso de máscaras de pano e faciais por todos os funcionários. O distanciamento entre as mesas deve ser de 2 metros e ter apenas 4 cadeiras ocupadas por pessoas que moram na mesma casa. Então não dá para reunir ali os amigos, os colegas, só quem mora mesmo dentro da mesma casa ali para ocupar aquela mesa. Estão proibidas a degustação de bebidas e alimentos. As empresas também devem disponibilizar sacos descartáveis para os clientes guardarem as máscaras, lembrando que é obrigatório o uso de máscaras pelos clientes também. O horário de funcionamento também entrou aí na portaria. A gente trouxe aqui para você os bares e restaurantes. O almoço começa às 11 horas da manhã e vai até às 3 horas da tarde. O jantar das 6 horas da noite até meia-noite. Lanchonetes de 10 horas da manhã até meia-noite e as padarias podem funcionar das 6 horas da manhã até às 8 horas da noite. Bom, infelizmente, aquele ritmo intenso de vacinação contra o H1N1 estacionou. A Secretaria Municipal de Saúde agora chama os grupos prioritários para não deixarem a imunização de lado. É que a vacina que protege contra o vírus influenza, o H1N1, ajuda a reduzir a ocupação de leitos nos hospitais por conta dessa infecção e também ajuda lá na hora da identificação de um caso suspeito pelo coronavírus.
Nos 46 postos de vacinação em São Luís, já foram imunizadas mais de 300 mil pessoas contra a influenza. Mas a campanha encontra dificuldades com os públicos de mulheres grávidas que tiveram filhos recentemente e também de crianças. De acordo com a coordenação de imunização em São Luís, apenas cerca de 75% das mais de 84 mil crianças foram imunizadas na capital. Então é um grupo que dependem dos pais para levar. Então os pais precisam ter essa conscientização, que precisam levar seus filhos, que é a melhor forma de proteger contra não somente o H1N1, mas as outras doenças que estão aí, as vacinas disponíveis, para poder evitar que seus filhos fiquem doentes. Após o fim da campanha, no próximo dia 26, os resultados serão avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde. Depois disso, será feito um novo cronograma para atender os públicos que foram menos alcançados e as demais pessoas. A gente faz a avaliação, vê aqueles grupos que ainda não foram atingidos, que precisam ter esse cuidado, vamos fazer a busca deles e logo após isso a gente faz a abertura dessas doses que sempre restam para toda a população. Mas é toda feita uma avaliação antes disso. Agora a gente dá aquela pausa no JG para uma dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, eu vou repetir. Um ano de supermercados de R$500 todo mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar aí a sua conta de energia. E ainda tem prêmio extra. 15 casas serão contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas também, daquele tapa no visual na casa. E no final da promoção tem sorteio de um carro 0 km. Eu vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Então não fique de fora. Faça o seu cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. E a seguir, os preparativos para o retorno das atividades esportivas no Maranhão e as celebrações nas igrejas pelo dia de São João. Eu volto já. Às 13h36 tem baixa mar com 0,8 metro. Pela manhã, às 9h37, a primeira praia-mar da quinta-feira com 5,6 metros. Já a partir das 16h10, volta a baixa mar com 0,6 metro. E o dia termina com praia-mar de 5,3 metros, que começa às 22h13. Voltei com novidades. Agosto é o mês previsto para o retorno do futebol aqui no estado. Tudo foi suspenso por conta da pandemia, mas já tem data aí para voltar. As arquibancadas seguem vazias e, pelo visto, ainda vai continuar um bom tempo desse jeito. É que a volta dos trabalhos esportivos vai começar a acontecer, mas de forma tímida. Pelo decreto divulgado pelo governador Flávio Dino, os treinos estão autorizados a ser realizados a partir do dia 6 de julho e os jogos somente no dia 5 de agosto. A ideia inicial era que os trabalhos fossem realizados somente em São Luís, mas nem todos os clubes concordaram. A Secretaria de Esportes do Maranhão continua preparando tudo para que a retomada dos trabalhos aconteça seguindo as recomendações sanitárias. O futebol profissional, a federação nos procurou e nós encaminhamos a proposta que ela apresentou, que é similar de outros locais do país, de outros estados, outros campeonatos que já retomaram, campeonatos estaduais, o que consiste na retomada dos treinos no dia 1º de julho e a retomada do campeonato efetivamente no dia 1º de agosto.
O que a Federação Maranhense de Futebol nos colocou a priori é que tem a intenção de fazer em um único local, uma sede única que seria aqui em São Luís. Mas essa já é uma questão interna e que eles irão decidir, os clubes juntamente com a federação. Um dos times mais aguardados pela torcida maranhense é o Motoclube, que deve voltar às atividades somente no dia 13 de julho. Mas, segundo a direção, as medidas necessárias para evitar a proliferação do novo coronavírus exigem alguns investimentos. Só que o clube não vem recebendo o apoio financeiro para manter os custos. A gente tem responsabilidade, a gente ainda está vendo como fazer isso, né? Buscar apoio das autoridades, porque realmente é uma conta muito alta que um clube não pode arcar sozinho, ainda mais uma situação parado, sem arrecadar nada. E para voltar, né, precisa desse investimento, vai fazer como? Então, assim, são situações que precisam ser discutidas, né, para alinhar essa volta com mais tranquilidade. A Secretaria de Esportes do Maranhão vai adotar novas normas para que os trabalhos sejam retomados com todos os cuidados e que os clubes consigam manter as atividades de forma segura. A CEDEL, né, a gente tem conversado com o secretário, né, ele vai ter o apoio todo ano que tem do Campeonato Maranhense, que o governo, né, dá esse apoio, está confirmado, assim que tão logo volte às atividades, eu acredito que essa ajuda deve chegar. Né? Mas ele também está tentando outras coisas dos testes também, a gente tem conversado sobre isso, a federação também está se buscar essa unidade para voltar ao futebol, né, de maneira segura, capaz ali de atender todos os pré-requisitos dos protocolos de saúde. É importante voltar com muita segurança para que a gente não retroceda e tenhamos que voltar a uma condição que ninguém gostaria, que é de um isolamento novamente. Hoje é dia de São João, dos santos juninos mais festejados. Seria um dia aí de muitas fogueiras nos arraiais e de missas lotadas nas igrejas. Mas neste ano está bem diferente, né? As celebrações católicas pela internet, poucos fiéis na igreja, mas aqui a tradição foi mantida. No largo da Igreja de São João, no centro da cidade, a movimentação era tranquila, bem diferente de anos anteriores. Uma memória muito presente para a Dona Rosa Maria. Nos anos passados, essa igreja era lotada, cheia de fiéis, muita alegria, né? Em relação à nossa cultura que a gente tem. Mas a fé fala mais alto e a gente tem que obedecer à vontade do Pai, né? Porque baseado de tudo isso que está acontecendo, Deus tem um propósito na vida de cada um, né? O dia de comemorações começou com uma missa transmitida pela internet. Na igreja, apenas alguns poucos fiéis participaram da celebração de um dos santos mais festejados em todo o mundo e que tem uma relação muito peculiar com as tradições culturais e religiosas do Maranhão. É o mais conhecido pelo mundo inteiro, também pela missão que ele cumpriu, de preparar o caminho para a chegada do Salvador, que era esperado por todo o povo de Israel. E para nós também é a mesma alegria o seu nascimento. Por isso é um dos poucos santos, só tem ele e Nossa Senhora, que se celebra o dia do seu nascimento. Os outros, todos nós comemoramos o dia da sua partida para o céu. Olha, eu vou encerrar o JG, mas antes eu tenho uma imagem linda aí para mostrar para você, é de arrepiar. Não tem arraial, mas os grupos de boi sempre dão aquele jeitinho. O boi da Maioba, ontem à noite, seguiu em rumaria pelas avenidas da região metropolitana de São Luís. Foi uma grande emoção. Os integrantes estavam em um trio elétrico, acompanhados aí de muitos carros e motos. As imagens aí, se você quiser acompanhar mais, olha o tamanho dessa carreata, dessa romaria aí, se estendeu por toda essa extensão da avenida, todo mundo aí aproveitando para curtir o São João de uma forma bem diferente, né? E o JG termina aqui. Continue na TV Guará, que os analistas Geraldo Ensen, Natanael Júnior e Felipe Clã entrevistam hoje o pré-candidato à Prefeitura de São Luís, o jornalista Geisael. Para você, uma ótima noite e o JG volta amanhã.